Bem, já são 20h06 e a aula começaria às 20h. Então, eu vou começar falando a respeito dos trabalhos, né? Até o momento, nenhum aluno consta presente na aula virtual, então, só para deixar registrado. Por gentileza, a matéria da segunda VA é a matéria que está postada no EAD. Já tem a aula 1, que fala da psicanálise, construção, aula 2, que fala das teorias psicanalíticas, a aula 3, que é sobre a psicanálise, desenvolvimento psicossocial, parte 1, e a aula 4, aliás, a aula 3 também, psicanálise e desenvolvimento psicossocial, porém, parte 2, tá? Então, ao todo, são 4 videoaulas e uma live. E, para a segunda VA, tem o Fórum 2, que é a Psicologia no Desenho Divertidamente. Esse fórum aqui, que é uma análise desse desenho, ele vai valer 10 pontos. O Fórum 3, que trata da psicanálise no direito, que foi postado hoje. Então, o que é para ser feito nesse fórum, a psicanálise no direito? O objetivo desse fórum, é a gente correlacionar o que foi estudado acerca até agora da psicanálise com a sua aplicabilidade no direito, certo? Então, nós temos aqui 2 textos que eu pedi para serem lidos, que é um texto, os 2 textos já constam na apostila. Quem tiver a apostila, ele já está lá, que é do interesse da psicanálise para o direito na contemporaneidade e a importância da psicanálise para o direito. Então, quem já tiver a apostila não precisa abrir, né? Mas quem não tiver a apostila é só abrir o link que os 2 textos estão lá. Bom, como que vai funcionar esse fórum? O prazo para postagem do material é até o dia 4 de maio, é para postar no fórum mesmo, para a gente socializar os resultados, porque no dia 4 de maio a gente vai ter uma live em que vão ser apresentados esses resumos pelos alunos. Então, eu vou estar fazendo da mesma forma como eu fiz no debate. Nós vamos ter nossa live e eu vou sortear os nomes dos acadêmicos que irão estar apresentando esse resumo. Então, esse seria o Fórum 3. E o Fórum 4, ele vai caminhar junto com o Fórum 3, porque com essa leitura desses 2 textos, nós encerramos a matéria da segunda VA, que é tudo sobre psicanálise, e vamos começar a falar sobre psicopatias, que é a matéria da terceira VA. Então, já pegando um gancho entre um e outro, eu já vou estar passando aqui para vocês o Fórum 4, que é para assistir um documentário, e tem um filme também que conta a história dessa prisão de Stanford, que é o efeito Lúcifer, que a gente conhece como efeito Lúcifer. E aí a gente vai estar começando a analisar essas questões dos aspectos da crueldade, da psicopatia, da sociopatia, como que ele se identifica, tá? Então, só alertando que o Fórum 2 e 3, então, já estão postados, eles são notas, né? Serão computados para a nota da segunda VA. Bom, como nós temos aqui ao todo 2 alunas, eu quero saber se tem alguma questão que tem dúvida da prova. Eu já comecei a aula mesmo sem aluno aqui, porque eu tenho que deixar registrado a live e já fui explicando as atividades, né? Então, agora é tirar dúvidas da prova. Se não tiver nenhuma dúvida, eu já vou passar para um resumo do que foi postado nas 2 aulas. São 2 aulas, 2 videoaulas referentes ao desenvolvimento psicossexual, tá? Que eu postei nessa semana. Então, se tiver alguma dúvida,
podem falar qual questão que é que a gente já vê agora. Não tem nenhuma dúvida não, Priscila. Para mim ficou bem claro, tinha todo o conteúdo na apostila, das videoaulas que você deu, nas aulas presenciais, eu não tive nenhuma dúvida. Então tá. Então, vocês chegaram a assistir as três, a aula 3, parte 1 e parte 2 ou não? A parte 1 eu assisti, a parte 2 eu ainda não assisti. Tá. Então eu vou resumir aqui e aí eu peço que vocês assistam, que aí termina a matéria com essas duas videoaulas, né? E toda essa matéria que está postada aqui é a matéria de segunda VA, tá bom? Então a aula 1, a aula 2, a aula 3, todas são da segunda VA. E aí semana que vem eu começo a postar já o material da terceira VA. Bom, então vamos lá. Nessa nossa última aula aí, que é a aula 3, que eu tive que dividir em duas partes, a gente está fechando essa parte da psicanálise falando sobre o desenvolvimento psicossexual. Para Freud, o homem ele não seria senhor de suas ações, mas ele seria conduzido pelo inconsciente. Lembra que a gente estudou na aula anterior que o inconsciente é o id, e para Freud, mais de 90% do que a gente manifesta, do que a gente é resultado do nosso inconsciente. O nosso consciente, que é o que estamos fazendo agora, ele é irrisório. A porcentagem dele, que é o que eu tenho consciência falando, vendo, agindo, é 10% ou talvez menos. E esse indicativo de Freud, né, essa conclusão que ele chegou, foi depois de quase 15 anos de estudos, né? As obras de Freud são vários volumes, salvo engano, são 28 volumes, e são obras densas. E essas obras, na verdade, você bem enxuta, ela é um relato de experiência do trabalho dele. Então, ali ele vai mostrando, ele vai provando, resumidamente, que ele estaria certo, né? O único embate que teve foi nessa parte, exatamente essa aqui, quando ele fala de desenvolvimento sexual. Essa parte que ele vai dizer que a criança ela é sexuada, então a formação sexual do indivíduo para Freud começa ao nascer. E aí ele começa a ter um embate primeiro com os mentores, né? Com quem ele estudou, por exemplo, Brauer, rompe com ele, apesar de os dois terem construído a primeira obra de psicanálise, justamente porque Freud insiste nesse tema, e apesar dele insistir nesse tema, ele não tem, assim, dados com estudos específicos com crianças para chegar. Então, ali ele tem alguns dados que ele chega a essa conclusão, já como continuidade do trabalho que ele tinha sobre o id, que é um trabalho muito interessante, quando ele fala lá de id, ego e superego, né? Então, para ele, a criança, quem vai bater de frente nele muito também é Jung. E tem um filme que eu pedi para vocês assistirem, não sei se a representante passou, que é Nise, O Coração da Loucura, que nós vamos complementar nosso estudo desse semestre com esse filme. Nise, ela contacta Jung, que é um psicanalista muito famoso, eu posso dizer que tão famoso quanto Freud, só que ele vai numa linha diferente. Freud é considerado o pai da psicanálise, mas Jung, ele deu uma visão da psicanálise muito interessante. O Jung, ele sai desse plano sexualizado de Freud, principalmente para criança, e ele vai para a metafísica. Então, ele vai buscar a alma do indivíduo em si, o que ela representa. É bem interessante. Tem um livro de Jung que fala O Homem e Seus Símbolos. É muito interessante esse trabalho que ele faz, esse estudo que ele tem, que, resumidamente, nós não somos matéria, nós somos muito mais do que isso. Nós não somos sexo, nós somos muito mais do que isso. E é isso que ele bate de frente, então, com Freud. Mas, como a gente está estudando Freud, é interessante a gente entender o que um fala para poder contrapor com o outro, né? Aliás, para a gente compreender uma matéria, eu tenho que entender os dois lados para depois me posicionar e ter o direito de escolher.
Bom, então para Freud, a criança ela seria um ser sexuado e o prazer erótico ele começaria desde o nascimento do sujeito. Interessante que ele toma esse termo erótico como sinônimo daquilo que dá prazer sexual. Só que o prazer sexual que ele representa nas suas obras não é um prazer sexual como a gente compreende. É o prazer, o simples ato do prazer que eu tenho em determinado momento, para ele, é de natureza sexuada. Então, por exemplo, o prazer que eu tenho ao comer seria para ele de natureza sexuada. Tem a ver com o sexo, com a libido. O prazer que eu tenho em defecar, para ele, tem natureza e tem um cunho sexual. Não seria só o ato em si de defecar. Então, quando ele fala em libido, em sexualidade, não é como a gente compreende, limitando o sexo aos órgãos genitais. Né? E prazer nas zonas eróticas que a gente compreende, genitais. Para ele, não. O ato de comer é um prazer sexual. Né? Por isso que ele fala até a questão do sonho. O sonho acaba sendo um prazer também. Então, se a gente fosse resumir, tudo que eu gosto, que eu faço, desde minha tenra infância, tem um lado de prazer em cima. Isso é bem interessante, porque quando ele vai falar lá desse ego, id, superego, ele vai falar dos dois instintos que a gente tem. Então, é baseado nesses instintos de vida e de morte, que eu já falei deles, salvo engano, na aula 2, teorias psicanalísticas. O instinto de vida é tudo aquilo que eu necessito para viver, comer, dormir. Se a pessoa não dormir, ela morre. Tomar água. Esses são instintos de vida. Então, para ele, esses instintos me dão prazer, porque eu preciso viver, portanto, seria sexualizado a natureza também desse prazer que eu tenho. E o instinto de morte é aquele que muitas vezes leva à raiva, né? A pessoa fica com raiva, porque a princípio ninguém quer morrer, mas no fundo, para Freud, as pessoas têm um lado, ninguém quer também ter vida eterna. Chega um momento da vida que o indivíduo fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Já passou. Agora, esse instinto de morte ele tem muito de agressão nele. Só que quando essa agressão é exagerada, Freud fala que desenvolve patologias como depressão, psicose, autodestruição. Então, muitas das autodestruições que a gente conhece, até o ato de roer unha, as psicoses que a gente ouve, por exemplo, a gente teve Maníaco do Parque, tantos outros, até aqui perto em Anápolis, em Goiânia, depressão. A depressão, que é um estado profundo de tristeza e que ela pode levar à agressão, é quando esse sentimento de agressão, que é um instinto de morte, ele ultrapassa o instinto de vida. Aí ele desenvolve a patologia. Então, para Freud, os dois que têm essa natureza, dentro deles tem esse instinto da libido, porque o que me faz viver? É a libido. Libido, para Freud, é a energia sexual que está em tudo. O ato de eu comer é uma libido, é uma energia que me motiva a trabalhar, uma energia que me motiva a dormir. Então, e essa energia, para ele, tem esse nome de libido, justamente porque tudo, para ele, tem esse cunho sexual, né? E aí, então, resumindo, por que a gente está falando desses instintos de vida e de morte? Porque vem aí a questão do Freud enfocando já dentro desses instintos essa natureza sexual do indivíduo. E aí, pensando nisso, como já me adiantei na energia, que seria essa libido, conforme a expansão dessa libido, ela vai desenvolvendo as fases psicossociais. Isso para ele é interessante. Essa parte é muito interessante para Freud. Porque quando ele desenvolve a teoria dele, é baseado em estudos do que ele já observou. Pode até não ser pacientes, né? Que ele tenha contato direto, tenha tido documentado realmente esse trabalho com o paciente, mas é baseado em estudos. Então, ele diz o seguinte, a energia, ela vai mobilizar o conteúdo psicológico. E por que ele chama de desenvolvimento psicossocial? Porque à medida que o indivíduo vai crescendo, ele desenvolve também a sua personalidade. E aí que pega. Então, para Freud, o desenvolvimento psicológico, ele ocorre junto a esses processos de maturação neurobiológico da criança. Por isso que é tão importante a gente entender, isso é interessante,
Eu sou da seguinte, eu imagino que tudo é bom, né? Eu retenho tudo que é importante para mim. Então, eu fico observando, analisando, falar, ah, ali tem razão, aqui também tem razão. Eu não chego a falar assim, não é possível e eliminar qualquer forma de teoria, porque eu entendo que elas se comunicam e elas se complementam, né? Então, ele diz o seguinte, à medida que eu tenho essas fases de desenvolvimento psicossocial, o indivíduo vai se formando. Se uma fase não está muito bem estabelecida, esse indivíduo, ele adoece, ele desenvolve patologias, ou ele fica uma criança muito mimada, ou o contrário, ele amadurece muito mais cedo, né? Então, por conta dessas etapas, que ele identificou como 5. A fase oral, a fase anal, a fase fálica, a latência e a genital. Então, para ele, em cada fase, eu vou ter um objeto erotizado. Cada fase tem uma zona erógena específica onde essa libido vai se desenvolver. Por isso que ele fala que a libido, ela se expande. O que é expandir para ele? Ela define, ela marca uma determinada etapa, uma determinada fase. Então, vamos lá, começando para a gente entender isso. Essa fase de desenvolvimento que deu o nome de oral, anal, fálico, o próprio nome já indica aí. São fases onde a concentração da libido está maior, onde essa concentração da libido está maior nessa zona erógena, que é identificada em cada etapa. Portanto, na fase oral, a zona erógena seria a boca, que seria de 0 a 1 ano. Porque a criança, ela satisfaz o seu prazer alimentando. Então, por isso que é tão importante para ele, né? E ele vai explicar por que é importante a criança, o contato da criança com o peito, né? Com a mãe. Porque ali ela vai desenvolver aquilo que ele tem necessidade no ID. Então, para ele, esse aspecto da sexualidade, ele está no ID, não está no consciente. E aí vamos rememorar o que a gente estudou do ID. O ID, que é o inconsciente, é o que manifesta. Eu nasço com o id, mas eu não nasço com ego nem superego. Esse ego e superego vão ser desenvolvidos. Então ele falou, bom, o meu instinto é sexual. Quando eu nasço bebê, vai desenvolver em mim apenas o princípio do prazer. Eu não tenho o princípio da realidade. Pelo princípio do prazer, eu quero fazer tudo que me dá satisfação. Afinal de contas, isso é provado na psicologia, o indivíduo tem a tendência de aprender mais rápido o que lhe é prazeroso, o que lhe é bom. Ninguém vai querer ficar chorando com fome. É ruim. Ninguém vai achar bom, por exemplo, uma dor de barriga, uma criança ressecada, ela não vai achar bom, porque ali está ofendendo. Então, ela não tem prazer com uma dor de barriga, por isso ela chora. E ela não entende, por exemplo, às vezes a criança não está nem com uma fome assim, aquela fome, né? Mas só aquele horáriozinho dela mamar, é suficiente dela começar a chorar. Ela parece que ela não consegue esperar 1 minuto para a mãe chegar, como se ela fosse morrer de fome. Na verdade, ela não vai morrer de fome. Aí ele explica por que a criança chora. Porque ela busca o tempo inteiro prazer. Porque aqui na fase oral está só o id. Ali ela não compreende que esperar 1 minuto ela não vai morrer. Então ela está com fome, ela quer sentir esse prazer que está na boca. E aí a importância da mãe amamentar. Porque o aconchego da mãe nos braços, a posição que a mãe coloca a criança nos braços, ela incorpora essa criança ao afeto materno. Então a mãe faz ligação direto com o mundo interno da criança. E a criança, em contrapartida, tem um contato com essa realidade externa da mãe. Então, a partir desse contato da criança com o peito e essa realidade externa da mãe colocar no braço, a criança começa a ter contato com o ego e entender que ela vai ser acalentada, ela não vai passar fome, até o momento que ela consegue esperar 5 minutos, 10 minutos, que é o que a mãe, quando está no início amamentando, ela consegue fazer, organizar o horário da criança.
É perfeitamente possível. Então, a mãe que trabalha, não, vou dar mamar tal hora, tal hora. No início é difícil, porque a criança, ela só está operando com o it, com o prazer que ela busca que está na boca. A partir do momento que ela vai, que a mãe vai acalentando, vai dando essa tranquilidade, ela vê que ela vai ter a mãe. Pode demorar, mas vai ter. E ela vai ficando mais calma e consegue esperar a mãe chegar. Bom, a fase anal seria entre 2 e 4 anos. A fase anal, a zona erógena, portanto, seria o ânus. Isso é interessante, porque ele identifica nessa fase de 2 a 4 anos aí, a maturação biológica dos músculos anais, do esfíncter, das musculaturas de base. Então, é por isso que até essa idade, a criança não consegue controlar a hora de ir no banheiro e fazer cocô, né? Nem de fazer xixi. Ela vai fazer xixi e cocô na fralda. Então, porque o próprio sistema biológico dela não está plenamente formado. E é nessa fase que a criança vai começar a aprender o trem do toalete, que eles chamam de trem do toalete. O que é o trem do toalete? Ela vai, como o esfíncter dela está sendo formado, ela dá conta de controlar, ela vai aprender que ela não pode fazer cocô na hora que ela quer e nem fazer xixi na hora que ela quer. Vamos tirar a fralda. Então, ela vai ter que aprender a fazer o cocô dentro do local correto. E ali tem todo um ritual, por isso que chama trem do toalete, que é abaixar a tampa, se for o piniquinho, ela sabe como usar o piniquinho, tem que dar descarga. E é interessante que isso é verdade mesmo. A gente que convive com criança percebe isso. Quando a criança está aprendendo a fazer cocô, eles têm interesse em querer ver o cocô deles. É engraçado, né? E Freud identificou isso, que a criança ela quer ver, para ver como que funciona, como que é a descarga. Então, nesse treino do toalete, ele diz que aquele ambiente tem que ser agradável. E aquele momento do toalete, que é ensinar a criança no banheiro, não pode ser um momento de tortura para ela, porque se for, pode desenvolver na criança prisão de ventre. Então, por exemplo, a mãe que não entende que essa criança está aprendendo. Então, nesta fase aqui, começa o ego. Ela começa a mãe começa a projetar nela valores externos. Olha, meu filho, seu id é querer fazer cocô na hora que você quer. Mas não, é para você segurar. Porque socialmente é assim, assim, assim. Afinal de contas, ninguém vai ficar com 30 anos usando fralda. Então, você tem que se adequar. E ali, ela vai introduzindo na criança o ego. Mas tem criança, por isso que é entre 2 e 4 anos. Tem criança que tem isso formado biologicamente, tem criança que está em formação. Então, às vezes, a mãe bate no menino porque fez cocô na calça, mas não entende que, às vezes, ele está formando ainda isso. E pode causar um trauma na criança dela ficar segurando ou o xixi, dar uma infecção urinária, ou segurando o cocô, né? Porque aquilo para ele não foi agradável. Agora, se conversa, é por isso que ele fala que essas fases dessas zonas erógenas são muito importantes a conscientizar a criança desse valor social. Por quê? Se você fica passando a mão na cabeça também, você desenvolve um indivíduo mimado, imaturo. Então, ele vai demorar a aprender isso. E do contrário também, se você for muito rigoroso, né, e não explicar isso e ele compreender, você vai ter um indivíduo que vai ser frustrado e revoltado, né? Então, a gente tem que saber dosar isso aqui. E muitos dos distúrbios que a gente tem psicológicos, né? São distúrbios psicológicos, mas que somatizam e vai para o nosso corpo. Por exemplo, gastrite. Tudo que tem a ver com esse trato, né? Das nossas boca, faringe, laringe, que é todo o nosso sistema digestivo, ele tem, e que vai descambar lá nas fezes, aí nessa fase aqui anal é que eu posso desenvolver gastrite e outras doenças, porque a criança não fica com raiva ou a ansiedade é muito forte, porque essa questão do ânus é muito associada também à raiva, à angústia, à raiva. Bom, por quê? Nesta etapa aqui do ânus, dessa fase anal, ela se desenvolve em duas subetapas. Uma da expulsiva e outra retentiva.
A expulsão é que dá alívio e prazer na criança. Não só na criança, né? Indivíduos não maduros, por exemplo, que está com uma dor de barriga enorme, eles têm um alívio, um prazer em ir no banheiro defecar. Isso é verdade. Né? Porque ali ele sente, ai meu Deus, ainda bem, parece que é um momento só dele. Olha tanto que isso é interessante, é um momento único. É porque ele volta no seu id, parece piada, mas não é. Ele volta no seu id, aquela sensação que está no inconsciente do prazer de defecar. Então, vou repetir, esse prazer que Freud trabalha, que é a libido, não é o prazer que a gente sente, a princípio, no ato sexual da genitália. É um prazer diferente de alívio, prazer, né? É bom. Então, por exemplo, agora imagina uma pessoa que fica uma semana, 15 dias sem defecar. A pessoa fica nervosa. Isso é fato. O povo acha que é brincadeira, não é. Ela fica nervosa, fica de mau humor. Por quê? Porque o id quer uma coisa e o outro não quer. Então, defecar é muito importante. Reter tem que tomar muito cuidado, então. Bom, então, ele fala aí da questão de reter as fezes, que essa retenção exagerada e não conseguir expulsar isso traz transtornos, porque o sujeito, se a fixação da libido está na fase expulsiva, ou seja, ele sempre quer ir ao banheiro, você pode ter o desenvolvimento de um indivíduo agressivo, hostil, porque ele não consegue controlar, ele não consegue controlar suas emoções, então ele é hostil e agressivo. Já aquele indivíduo que tem a fixação na fase retentiva, já é um indivíduo que busca controlar as emoções, você nunca sabe o que a pessoa pensa. Né? Então, quando a gente identifica alguém que é mais calado, que a gente chama de sistemático, tímido, isso já é um indicativo, né? De pensar, bom, como que era? Quando é que você aprendeu? A gente vai buscando lá na infância, por isso que a gente fala assim, Freud explica, né? Se teve, como que foi esse treino do toalete, se foi difícil para a criança ou não. Parece besteira, mas é muito grave. Bom, então a fixação dessa libido em determinada fase, ela vai produzir no indivíduo toda a personalidade dele. Porque se eu despendo grandes quantidades de libido numa fase X a mais do que a outra, ou eu vou ter uma gratificação muito grande, né? A pessoa que sente um alívio muito grande quando vai defecar, ou um trauma, ou uma insatisfação enorme. Isso vai depender muito onde essa libido ficou fixada. Bom, e lembrando que nessas etapas eu vou ter aí a personalidade do sujeito, ela vai contribuir para a formação dessa personalidade. O indivíduo, por exemplo, tenso, se ele tende a comer mais, significa que a fixação da libido dele foi lá na fase oral. Então, tem gente que é tensa dando a comer. Eu conheço gente ao contrário, que quando está muito tenso, não come da diarreia. A pessoa, quando fica muito nervosa, eu conheço pessoas que estão muito estressadas, nervosas, na hora vem a adrenalina e começa a ir no banheiro, você quer comer alguma coisa? Não, não quero comer, da diarreia mesmo. Por quê? Teve alguma fixação aí na fase anal. Agora, a pessoa que já quer comer, ela tem uma fixação dessa libido na fase oral. Ou essa fixação, lembrando, ou se deu por gratificação, porque toda vez que a criancinha estava ansiosa, nervosa, a mãe dava o peito, ou ficou muito tempo sem comer, a mãe não dava o peito, esse menino ficou muito tempo com fome, então produziu um trauma. Ou uma insatisfação, aquele peito não era o suficiente, a mãe não percebeu que não saía leite, e a criança ficava sugando, e não saía nada. Então, essa criança, por insatisfação, ela desenvolve esse distúrbio alimentar na fase adulta. E é muito mais grave o oral do que o anal, porque lembra que o oral está no id, né? E o id fala mais do que no anal, porque o anal eu ainda tenho o desenvolvimento aqui do ego. Então, eu ainda tenho aí valores que eu consigo trabalhar, mas no oral é praticamente dominado pelo id. Por isso que a gente tem tantos problemas hoje de distúrbios alimentares. Fala. Priscila, por exemplo, uma criança que mama
no peito até os 2, 3 anos, ela tem uma tendência a desenvolver essa compulsão por alimento mais facilmente do que as outras pessoas? Não, não, de forma alguma. A única questão é, gente, tudo é bom, desde que não seja excesso. E o que é excesso para João não é para Maria. Os indivíduos são únicos, né? Então, cada um nasceu com a sua digital. Eu acho que mamar no peito até 2 anos, 3 anos, não tem um problema. O problema é que mamar é um vínculo afetivo entre filho e mãe. E a questão é, quando romper esse vínculo? Porque tirar o peito é um sinônimo de autonomia para a criança. Então, a preocupação aí isso não vai dar distúrbio necessariamente, né? Porque o distúrbio ele desenvolve se houver um excesso de gratificação, de trauma ou insatisfação. São esses 3 elementos: gratificação, trauma e insatisfação. Se ela está mamando porque é o hábito de mamar, beleza. Isso é da família. A questão é, essa criança está preparada para romper esse vínculo com a mãe, por exemplo, quando a mãe coloca na escola? O primeiro passo do desenvolvimento da criança, vai para a escola, você vai ficar sozinho. E hoje está indo muito mais cedo, né? Porque eu ainda sou da época que a criança ia para a escola no pré, quando ela está com 7 anos. Hoje não, o menino está com 2 anos, 1 ano e meio indo para a escola. Então, eu acho assim que tem que tomar muito cuidado, porque você cria indivíduos extremamente dependentes. Isso não é bom. Né? A independência, ela é importante. A autonomia, né? Porque a mãe não consegue controlar o tempo todo. Bom seria se a gente conseguisse, mas... Bom, a outra fase que a gente tem é a fálica, que é entre 4 e 6 anos. Essa é concentrada nos genitais da criança. Aqui começa a zona erógena. E aqui Freud fala uma coisa muito interessante, muito interessante. Olha que interessante, tanto o menino como a menina descobrem o pênis. Quando ele fala que menino e menina descobrem o pênis, não é que a menina vai lá querer ver, não. Ele está dizendo descobrir o significado. Porque para a mulher, por uma questão de cultura, nós não conhecemos nosso órgão feminino. Eu conheço mulheres que já estão com 40, 50 anos, que nunca olhou a sua própria vagina. Na hora que fala assim, você já se olhou no espelho, já viu como que é? Não, nunca viu. Para nós, aqui está dando um horário aqui, eu vou fechar aqui para não perder minha gravação. Para nós, é cultural, é difícil você falar, mas como olhar a vagina? E quando a gente fala do pênis, do órgão masculino, parece que só existe ele, como se ele fosse normal, né? E o nosso não. Então, para ele, Freud fala que a mulher, nessa fase fálica, ela começa com um complexo de castração, porque ela é castrada culturalmente pela própria mãe, que não ensina para ela como o órgão feminino funciona, que ela tem ali o clitóris, que ela tem um canalzinho que é a uretra, e que o canal da vagina é separado do canal do ânus, nunca desenhou, nunca mostrou. Tem muitas meninas que vou chegar, eu sinceramente eu acho que não é exagero eu dizer que vai conhecer o órgão feminino lá na 7ª série, quando vai aprender a biologia do corpo humano. Tem muita menina que vai aprender o próprio órgão dela lá, quase que 90% delas. Então, nisso aqui, Freud tem uma razão muito séria. Ele observou isso, por isso que ele chamou, tanto para a menina como para o menino, de complexo de Édipo. O complexo de Édipo é quando o filho concorre com o genitor do mesmo sexo que ele. Então, eu, Priscila, com os meus 6 anos de idade, eu concorria com a minha mãe para o amor do meu pai. Isso é complexo de Édipo. E o meu irmão, João, concorria com o meu pai para o amor da minha mãe. Então, o complexo de Édipo é querer imitar. Uma das formas de concorrer é que a menina quer vestir igual a mãe e o menino quer vestir igual ao pai. A menina acaba imitando os trejeitos da mãe e o menino acaba imitando do pai. Para Freud, essa imitação é um indicativo de concorrência.
porque ainda está predominando o id neste ponto, e é aqui que ela está aprendendo que o amor, por exemplo, que eu tenho para o meu pai, não é o mesmo amor que meu pai tem com a minha mãe. Por isso que às vezes é tão difícil, ainda jovens adultos, idealizar que os pais fazem sexo. Aí você fala assim, quê? Ai, que horror! Né? Na hora que os meninos caem a ficha que o pai e a mãe dormem junto e que ali eles têm uma relação sexual, às vezes é difícil justamente por conta disso aqui. Porque ainda tem aquele requisito do complexo de Édipo. Então, para Freud, o objeto do amor do menino seria a mãe, concorrendo com o pai. E o objeto de amor da menina seria o pai concorrendo com a mãe. E aqui tem um ponto importante. Quando a criança elege como objeto do amor, nessa etapa, entre os 4 e 6 anos, que ela está conhecendo o genital, o progenitor do mesmo sexo, ela tem uma escolha id da homossexualidade. Então, é nesta etapa para Freud que vai desenvolver. Então, imagina que a criança tem 5 anos. E a figura da mãe é muito forte na casa, muito presente na casa. É a mãe que faz, é a mãe que corre, papapá, e o pai quase se anula. E essa menina nasce olhando e admirando a figura da mãe. Então, nesse processo que Freud explica que ela deveria nutrir um amor pelo pai para ela desenvolver sua sexualidade contra o progenitor do sexo oposto, ela está fazendo o contrário no id dela. Ela está nutrindo amor e admiração pela mãe para concorrer com o pai. E aí desenvolve a homossexualidade. Então, o tanto que isso é importante a gente compreender nessas etapas. Então, 4 e 6 anos é uma etapa importantíssima para se cumprir. E o treino do toalete, importantíssimo. E aí, nós temos um detalhe aqui, então, que é esse complexo de Édipo. Não se confunda com o complexo de Electra. O complexo de Electra é quando a mulher quer ter para a vida dela um homem parecido com o pai, né? Que ela ainda continua admirando. Ela não rompe com esse Édipo. Então, por isso que você tem menina nova de 20 anos namorando um cara de 70. Muitas vezes é por isso. E ela apaixona mesmo. Tem gente que não entende, mas apaixona mesmo. Porque ela não rompeu esse Édipo aí e continuou com ele para a vida dela. Bom, então, olha que interessante. Nessa fase fálica, eu começo a instauração do superego, que ele passa a ser formado. Então, eu vou para a fase da latência, que é mais ou menos os 6 anos de idade. Aqui, a libido já não predomina. Ela não é determinada na região do corpo, mas ela é direcionada para o mundo externo. Aqui nessa fase da latência, a criança começa a se tornar independente dos pais. Por isso que eu volto lá, a criança que mama até os 2 anos de idade, ela está desenvolvendo muito o oral, né? Tem que tomar muito cuidado, que ela está até os 2 anos, que ela ainda está lá no oral. E pode ser que ela retarde para entrar na fase da latência, que deveria ser mais ou menos aos 6 anos, em que ela se torna independente dos pais. Por quê? Porque aqui ela tem que desenvolver relacionamentos sociais e culturais, que é a fase da socialização secundária. Aqui ela vai começar a ter aqueles grupinhos de meninos e grupinhos de meninas. Como ela se torna mais independente dos pais, essa fase aqui dos pais também tem que ser muita atenção sobre a criança. Porque aqui, como o olhar dela não é uma zona erógena interna, mas externo, ela começa a ter curiosidade no corpo do adulto. As meninas começam a querer usar sutiã com estopinha, os meninos também querem ficar igual ao pai. Aqui que tem, elas ficam muito vulneráveis à sedução do adulto. Então tem que tomar muito cuidado nessa fase. Porque o meu foco não sou uma zona minha, um prazer não está em mim, está aí no outro. Então eu tenho que tomar muito cuidado nisso. E por fim, a fase genital, que o prazer não está no meu próprio corpo, mas no externo. A zona erotizada, o objeto erotizado não é meu, é do outro. E é aqui quando o indivíduo já é adulto. Se ele consegue passar todas essas etapas eficiente, ele vai ser um adulto capaz de amar, trabalhar, porque até o trabalho, até não, principalmente trabalho, relacionamento com família,
é lidar com a realidade, tudo isso tem a ver com libido. É a energia sexual que nos move para a vida, segundo Freud. Então, resumidamente, é isso. Eu acho muito interessante esse estudo dele e essa perspectiva que ele traz, apesar de alguns doutrinadores terem embates em algum outro ponto ou em todos, né? Mas é bem interessante, não deixa de ser muita coisa que ele estuda, que ele coloca como revelador. E a gente constata isso em vários casos mesmo, né? Bom, gente, aqui, então, eu consegui fazer um resumo da parte 1 e da parte 2. Vocês assistam lá a aula e eu vou pedir para vocês assistirem Efeito Lúcifer, que é da prisão de Stanford, que vai ser o outro fórum que eu já vou postar hoje, que na hora que a gente terminar, tá? E o fórum 1 já foi corrigido, eu já até pus o nome do aluno lá que estaria para escrever comigo, mas eu dei o prazo, ele não manifestou e eu já fechei até o artigo. Tá bom? Qualquer dúvida, coloca lá no EAD. Tem mais alguma dúvida? Porque senão eu não consigo gravar minha aula. Então, para mim tá... Oi? Tá Fala. tranquilo. Hã? Tá tranquilo. Ah, então tá. Tá bom. Beleza, gente, eu vou encerrar então para eu poder gravar, senão eu perco a aula, tá? Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau. Ah.